Olá, bom dia a todos. Eu estou aqui nessa manhã do dia 31 de outubro de 2019. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse dia 31. Dia no qual os Estados Unidos e o Brasil acabou adotando também como o Dia Internacional das Bruxas, ou Halloween. Mas eu queria falar algo para vocês. Esse dia 31 de outubro é comemorado o Dia da Reforma Protestante. E você que se rotula um protestante, você saberia me dizer o porquê e por que você é chamado de protestante? Se você não sabe, nós vamos aprender juntos agora. No dia 31 de outubro de 1517, na Alemanha, um homem chamado Martinho Lutero, o qual Deus o levanta para protestar contra tudo aquilo que eles vinham ensinando que não estavam de acordo com as Escrituras. Martinho Lutero tinha acesso às Escrituras, que eram escritas em latim. O povo não tinha acesso à Bíblia, então eles tinham que acreditar naquilo que era ensinado. Martinho Lutero começa a ler as Escrituras e começa a entender e começa a ser convencido da verdade. Então ele vê que tudo aquilo que estava sendo ensinado, como a compra de indulgências, o celibato, a adoração a mortos ou santos, tudo aquilo não estava de acordo com as Escrituras. Que o homem tinha que fazer algo, que era salvo pelas obras. E Martinho Lutero começa a entender, lendo as Escrituras. Tem um capítulo em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça e fé é dom de Deus. Para nós foi de graça. Graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele, pela sua misericórdia, me dá. É graça. Para nós foi graça, foi de graça. Mas para Ele não, custou um alto preço. Nós fomos justificados naquela cruz por Cristo Jesus. Justificação é um ato de Deus, é um ato de Cristo, é um ato dele, sem participação nenhuma do homem. Santificação é um processo, o qual o homem todos os dias está nesse processo. Eu posso estar mais santificado hoje do que há 5 anos atrás, como eu posso estar menos santificado hoje. É um processo. Justificação é um ato de Cristo. Então para nós foi graça, para Ele foi um ato. Foi algo que custou preço de sangue. Então Martinho Lutero, lendo tudo isso, é convencido pelo Espírito Santo da verdade e que eles estavam pregando e ensinando algo que não estava de acordo com as Escrituras. Então Martinho Lutero começa a traduzir do latim para a língua materna. E Martinho Lutero cola na porta da igreja, afixa na porta da igreja, como se fosse um mural. E na verdade naquela época era um mural a porta da igreja. Todos colocavam ali o que queriam vender ou algo parecido. Martinho Lutero faz as suas 95 teses, 95 defesas, baseadas nas Escrituras, e afixa naquela porta. E os fiéis, ao chegarem no domingo para cultuar a Deus, eles se deparam com aquelas 95 teses que estavam coladas na porta da igreja. E eles começam a ler na sua língua materna. E eles começam a entender que eles estavam sendo enganados, que aquilo que estava nas Escrituras era o que estava certo, que não é pela obra, não é pelas obras que o homem é salvo, que não é pagando, que Deus já pagou, que Jesus Cristo pagou um alto preço.
e que não é pagando que a alma vai sair do inferno para um outro estado. Não é assim. E aí começa a luta de Martinho Lutero. E assim surge a reforma protestante. Martinho Lutero não queria divisão, ele queria reformar. Ele queria que a Igreja Católica voltasse ao estado inicial. Eles vinham caminhando certo, mas de um momento eles começam a se desviar para outro lado, não ensinando o que realmente estava nas Escrituras, mas estavam perdendo o seu foco, que é Cristo, e recebendo aquele valor. Na época o Papa Leão X estipulou esses valores que tinham que pagar para ser salvo, e tudo isso Martinho Lutero foi contra. E hoje os Estados Unidos e o Brasil também adotam esse dia como o dia de Halloween, sempre querendo tirar Cristo do foco. Hoje, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, um dia, um marco no Evangelho, um dia muito importante para nós protestantes. Mas o mundo rotula esse dia como o dia das bruxas. Tá vendo? Sempre tirando foco. O Natal não é o menino Jesus, é o Papai Noel, é os presentes, não é o nascimento. O maior presente que Deus deu para o mundo foi o filho dele, foi o menino Jesus. Que esse menino cresceu, morreu, foi à cruz, ressuscitou. É sempre tirando foco. A Páscoa é o coelho, é o chocolate, que não tem nada a ver. A Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. Vocês conseguem entender? Vocês percebem que está sendo sempre tirando o foco de Cristo. E assim foi na época da Reforma Protestante. O foco era outro. Não era Cristo, não era a sua verdade, não era o que estava nas Escrituras, mas era o que eles queriam falar para o povo, o que eles queriam por interesse próprio. E graças a Deus que Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero em 31 de outubro de 1517, ou seja, 502 anos atrás, para nos ensinar a verdade sobre as Escrituras. E hoje, aquelas 95 teses que Martinho Lutero cola na porta da igreja, ela chegou nas minhas mãos e na sua mão. Ela está expostas aí para todos nós. Hoje nós temos a facilidade de pegarmos a Bíblia e estudarmos e nos guiar pela Bíblia, que é a verdade, que é as Escrituras, que é a verdade de Deus. Graças a um homem chamado Martinho Lutero, levantado por Deus naquela época, para nos ensinar a verdade contida nas Escrituras. Por isso que nós somos chamados protestantes. Por isso que você é chamado protestante, porque um dia um homem chamado Martinho Lutero protestou contra aquilo que a igreja vinha ensinando que não estava de acordo com as Escrituras, que é a verdade de Deus. Um bom dia a todos, que o nosso Deus abençoe e nos guarde nesse dia 31 de outubro de 2019. Fiquem todos com Deus, um abraço.